Pronto, compartilhar aqui. Compartilhar com som. Compartilhar. Pronto agora? Todo mundo se vendo, todo mundo me vendo, tudo certinho? Você está perguntando de novo? Tá tudo certo? Tudo certinho aí? Aqui Ok? para mim, sim. Então tá, então. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa aula tão importante, que é o fechamento aqui, para vocês entenderem, de fato, esse assunto do discipulado, tá? Muito importante esse assunto, tá bom? Nós aprendemos aí nas aulas anteriores sobre evangelismo, aprendemos como começar o processo de fazer a pessoa sair, né, da zona de conversão para um compromisso com a igreja através da fonovisita, através da visita, através do batismo, né? E agora nós estamos entrando já num nível mais profundo, a pessoa onde ela deixa de ser membro e agora não é só membro, ela vai ser um discípulo. E a palavra discípulo, essa foto que vocês estão vendo aí, é bem um nome para discipulado, porque o discipulado é aquele que segue, discípulo, aquele que segue, aquele que anda junto, aquele que caminha, né? Vai junto. Então, essa é a origem principal da palavra discípulo, né? Não é uma palavra nova. No Velho Testamento já havia discípulos, né? Josué foi discípulo de Moisés, Eliseu foi discípulo de Elias, né? Então, assim, havia já o discipulado no Velho Testamento. E esse padrão de discipulado também foi adotado no Novo Testamento com Jesus, tá? Então, esse processo da consolidação final aí do discipulado, que a gente chama de poder que esse discípulo vai ter para dar testemunho. Então, aqui o quadro onde a gente começamos com o evangelismo, com apelo, com a decisão, depois trabalhamos com a consolidação, primeiro contato, a consolidação, batismo, depois membro da igreja, e agora chegamos aqui, ó, discipulado, treinamento, envio. Nós estamos agora nessa parte aqui, e vamos entrar aqui nessa parte do discipulado, tá bom? Discipulado. Para isso, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. Vamos fazer uma leitura aí, onde todo mundo vai ler um pouquinho, para a gente poder compreender o texto aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos cada um ler um pouquinho para todo mundo participar. Vou começar aqui, vocês vão ler comigo até o versículo 35, bem devagar para a gente entender. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. É o próximo? É o próximo que vai ler? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eu vou ler direto aqui, irmão, senão demorar muito, eu não posso perder tempo, não, tá? E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Guarda isso aí, ó, aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só, peregrino, em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação e à morte, o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam,
as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam, assim como mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E ele disse: ó nécios, ó tardos de coração, para crer tudo que os profetas lhe disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Em toda a Escritura. Ó, o microfone aí, gente. Em toda a Escritura. Amém? E chegando à aldeia, para onde iam, ele fez como quem iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. E abriram então os olhos, e conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia entre nós o nosso coração, porquanto pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contavam que lhes aconteceram no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Olha que texto lindo, né? Esse texto aí, irmãos, esse texto aí, ele é muito forte, porque ele fala exatamente como funciona o discipulado. Olha o versículo 16 aí, ó. Pega os versículos chaves. Até então, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Não tinham entendimento e sem fé. Olha o versículo 16. Diz assim, ó. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Olha o versículo 25. Olha o que diz aí. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, em crer tudo o que os profetas disseram, ou seja, não tinha entendimento e nem fé. Versículo 17 fala outra coisa importante. E disse-lhes, versículo 17, 24, 17. E disse-lhes: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Estava com o rosto entristecido, os olhos abertos, mas não reconheciam. Então, esse texto, você agora vai para o 32 aqui, ó. A Bíblia fala que os corações deles já mudou. Vamos pegar por aqui. Até aquele momento que Jesus está andando com eles ali, 4 coisas estavam acontecendo. Os olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus, não tinha entendimento nem fé, estava entristecido, né? Os olhos estavam abertos, mas eles não conseguiam reconhecer Jesus. Amém? Esse texto aí, irmãos, parece muito com a vida da fé de muitos irmãos. De muitos irmãos. Irmãos que estão na igreja, frequentam a igreja, participam da igreja, mas os olhos estão impedidos de ver Jesus. Eles não conseguem enxergar o que Jesus está fazendo. Eles não têm entendimento e nem fé. Frequenta a igreja, participa do culto, mas os olhos deles estão sem entendimento e sem fé. Muitos chegam a ficar entristecidos. Estão com os olhos abertos, mas não conseguem reconhecer a pessoa do Senhor Jesus. Amém? E isso que eu estou falando aqui, eu não sei se os irmãos já observaram. Isso é muito comum no meio da igreja. Sim ou não? Aquela multidão de pessoas
com os olhos impedidos de reconhecer Jesus, sem entendimento e sem fé, né? Com o rosto entristecido, com os olhos abertos, mas não reconhece. O que os irmãos já observaram isso aqui? Acontece isso aqui ou não? Acontece ou não, irmãos? Sim, acontece muito. Você já passou por essa experiência de estar na igreja desse jeito aí? Eu já passei. Muito de nós, né? No início. Já passou essa fase de estar na igreja, estar nessa situação? Uhum. Então, irmãos, muitas vezes acontece isso, a gente converte, vai para a igreja, né? A gente quer mudar de vida, quer largar a vida velha, quer um milagre, quer uma mudança, mas está ali no ambiente da igreja, mas fica ali patinando, fica ali durante anos, anos na igreja, como um bom crente, frequentador, mas a gente não avança o nível de fé. Quando você pega os próximos versículos, depois que o Senhor se revela para ele, olha, vamos ler o versículo, vamos ler olha o verso 15 aí, quem lê para mim o verso 15? O verso 15 aí. Verso 15, lê para mim aí. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Então, Jesus aproximou-se para caminhar com eles. E o que aconteceu que Jesus se aproximou para caminhar com eles? A Bíblia fala que o assunto foi acontecendo e, de repente, houve um tempo de convívio, de discipulado. Olha o versículo 29, versículo 30 aí. 29 e 30. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Então, Sentou-se à mesa. Jesus Sim. entrou para ficar com eles. Tempo de discipulado, tempo de estar junto. O que aconteceu depois? Olha o que diz o versículo 32 aí. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então Amém? eles disseram, Pode ler. então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Olha que coisa forte aí, ó. A partir desse texto, quais são os objetivos do discipulado? O que você enxergou aí? O objetivo do discipulado é dois. Primeiro, abrir os olhos dos discípulos para que eles reconheçam Jesus e dar entendimento da fé nas Escrituras. Sim. Então, o propósito do discipulado é isso: abrir os olhos dos discípulos para que eles reconheçam Jesus e dar-lhes entendimento e fé nas Escrituras. Irmãos, a gente prega na igreja domingo, a gente dá aquela palavra na sexta, mas, irmãos, não se iludam. Não é porque as pessoas estão sentadas ali que elas estão entendendo tudo aquilo que prega. Isso não quer dizer que porque as pessoas estão ouvindo a pregação, elas estão entendendo tudo. Por quê? Porque muitas vezes elas não estão nem interagindo. Muitas vezes tem uma dúvida, muitas vezes não entendeu uma parte da palavra, e elas estão ali só ouvindo. Elas não estão interagindo. Então é muito comum elas ouvirem a palavra, ver a pregação, mas muitas delas não terem entendimento e nem fé nas Escrituras. Como é muito comum também a pessoa frequentar a igreja, frequentar o culto, frequentar as reuniões, mas muitas vezes os olhos delas ainda estão fechados e elas não reconheceram Jesus na sua totalidade. Não reconheceram Jesus na totalidade. É o que a gente chama da multidão, né? Aquela multidão que frequenta a igreja e você fala, poxa, pastor, mas fulano vai na igreja, como é que ele ainda vive essa vida? Porque está lá no meio da multidão, mas ele ainda não reconheceu ainda quem é Jesus na vida dele. E por que isso não aconteceu? Porque faltou isso aqui, ó. Ó.
Discipulado. Sem isso aqui, os olhos não são abertos, não reconhecem Jesus e também não tem entendimento das Escrituras, né? Então, qual foi a estratégia que Jesus usou para aqueles dois homens? Primeira estratégia, a estratégia do caminho e a estratégia da mesa. Vamos guardar isso? A estratégia do caminho e a estratégia da mesa. Amém? O que vocês entendem como estratégia do caminho? Vamos conversar. O que vocês entendem como estratégia do caminho? Pastor, a estratégia do caminho eu entendo como andar junto, né? Tá um tempo de ensino, de comunhão, e depois a estratégia do Vamos começar, vamos ficar no caminho aqui. O que vocês entendem a estratégia do caminho? do caminho, eu acho que é essa de andar junto, de estar se alinhando, andando junto para o entendimento. Acho que o caminho vai nos abrir os olhos para entender a palavra. Amém, amém. Mais alguém quer falar? O que é a estratégia do caminho para você? Mais alguém? E só e só rapidinho, o senhor estava falando sobre esse tema atrasado. Está cortando a ligação, Éder. E outra coisa, desse outro assunto que o senhor estava falando, sobre a questão das pessoas às vezes estarem na igreja e não entender, isso é real, acontece muito no nosso meio. Às vezes as pessoas, depois do culto, perguntam alguma coisa assim, é porque às vezes eles não estão andando no conhecimento que a igreja já está andando há algum tempo, né? Sim. E depois eles chegam ali, assistem um culto no domingo e fica às vezes com dúvidas. Por quê? Porque não está andando, não está tendo entendimento. E nenhuma pregação exposta ali, expositiva em um culto, não é um tempo que a pessoa vai aprender muita coisa. Ela não está participando. Na verdade, aquela pregação domingo, ela deveria concretizar tudo aquilo que acontece durante o caminho, né? Ela não deveria ser o início, ela deveria ser o concretizar, né? Mais alguém quer falar sobre estratégia do caminho? Ô, pastor, acho que a estratégia do caminho pode ser entendida também como uma estratégia de gerar amizade, não sei, gerar confiança, né? E veja que o convite partiu do anfitrião, convidou Jesus a sentar na mesa. Você não convida ninguém que você não tenha confiança. Vamos primeiro ficar no caminho, você já está pulando para a mesa, né? Não, eu estou dizendo assim, que a estratégia do caminho é gerar amizade, gerar confiança para ir para a mesa, né, depois. Uhum. Então, o caminho aqui, Wanderson, que você colocou aí, gerar relacionamento. Nós, seres humanos, eu estou fazendo um curso agora, e é impressionante, os animais, quando nascem, os animais não precisam que ninguém ensine nada para eles. O instinto do animal, ele é capaz de procurar, se ele é mamífero, vai procurar ali a teta da sua mãe para alimentar. Se ele é um passarinho, ele vai abrir o biquinho para receber a comida. Não precisa ninguém ensinar para ele. Ele já nasce com esse instinto. Já nós, os seres humanos, não. Nós, os seres humanos, desde bebê, a gente precisa que alguém nos leve ao peito, a gente precisa que alguém nos limpe, a gente precisa que alguém nos ensine a andar, a gente precisa que alguém nos ensine a falar. Nós, seres humanos, somos feitos para sermos disciplinados, ensináveis. Nós somos feitos para isso. E não tem como revelar Jesus se não andar junto. Não tem. Pastor, uma palavra que se define muito a isso é o ser humano é 100% dependente, né? Ele depende. Eu lembro que, não lembro se foi aqui no Zoom que o pastor falou, ou se foi no culto, agora não tenho a recordação. Sei que o senhor falou há poucos dias atrás, o senhor falou que todo ser humano ele depende principalmente de ter alguém ou um ser para ele adorar. Ele precisa estar em constante... Exatamente. Então, além do ser humano depender
de adorar algum Deus ou algum ser. Infelizmente, alguns não reconhecem Deus como o único que é digno de adoração. Eles vão adorar estátuas, outros deuses, e o Mas ser ele tem humano um ele é DNA para 100%, adorar, né? Ele tem um ele é DNA de 100%, adorador. ele é 100% dependente, e É. já começa desde a hora que nasce, né? E ele nasceu para Se alguém viver não pegar em. ele e pôr na teta, morre de fome. Ele nasceu para ter o relacionamento, para ter a comunhão. O ser humano precisa de outro ser humano. Então, essa estratégia de andar no caminho, ela é a estratégia de Jesus e de Deus. Você vê quando Deus criou Adão, todo dia Deus visitava o Adão para transmitir na vida de Adão a vida dele. Então, a estratégia do caminho é andar junto. Não tem como, irmãos, ser discípulo sem andar junto. Não tem como. Não tem como. E esse andar junto aqui não é ir para o culto, frequentar o culto. O discipulado é, eu vou viajar, eu levo um discípulo comigo, eu vou comer alguma coisa, eu chamo alguém para estar perto, né? Eu vou à casa de alguém, eu chamo para minha casa. O discipulado, aquele discipulado que acontece no templo, onde a gente reúne ali, é um discipulado para ter informação. Ali a gente passa, isso aqui, ó, nós estamos passando informação. Mas o discipulado que gera formação é o caminhar no dia a dia. É o caminhar no dia a dia, é o discipulado natural. Ali na maneira de conversar, de falar, de agir, nós vamos transmitindo a maneira como é a vida de Deus, como é que nós nos comportamos, como é que nós agimos. Então, o discipulado ele é por imitação, e ele só consegue ter essa imitação quando nós caminhamos juntos. Isso é estratégia. Por isso, Jesus aproximou-se deles no caminho e falou: vou andar perto deles para ver no nível que eles estarem, o nível que eles estão e o nível que eu preciso que eles cheguem. E eu só consigo fazer isso quando eu ando junto. Agora eu falei, você chega na igreja, acha que todo mundo está ali bonitinho, crente, entendendo tudo. Quando você senta com o indivíduo, você começa a conversar com ele, você descobre que ele está bem aquém ainda, que você precisa andar perto dele para ensinar ele muita coisa a respeito do Senhor Jesus. Amém? Então, essa estratégia, ela tem 3 passos. Primeiro, aproximar, eu aproximo, eu caminho junto e eu compartilho aquilo que eu tenho, compartilho a vida que eu tenho. Então, ela resume isso aqui, ó, né? Eu vou aproximar. Então, não tem como a gente crescer uma igreja discipulada se eu não estiver disposto a aproximar. O discípulo, ele sempre busca aproximação. Se eu não estiver disposto a caminhar. Ah, pastor, eu já vou no culto domingo. Irmão, se a sua vida resume só um culto da semana, meu irmão, sua fé é bem fraca, sua fé vai estar bem deficiente, né? O caminhar é diário, é todo dia, né? E quem anda comigo, eu compartilho aquilo que eu tenho, compartilho a vida que eu tenho. Então, esse processo de caminhar junto envolve isso aqui, ó. Tá bem? Então, qual foi as perguntas que Jesus fez? Ele fez perguntas, olha o processo do caminhar aqui, ó. A gente faz perguntas, a gente ouve e a gente explica. Vou repetir isso aqui, ó. A gente faz pergunta, a gente ouve e a gente explica. Então, você está andando junto com a pessoa, você está vendo ela tomar uma atitude, fazendo aquele tipo de atitude. Pergunta é, por que você está fazendo isso, irmão? Por que você está tendo? Ah, estou fazendo isso aqui porque eu sempre fiz assim, eu sempre fiz desse jeito, minha maneira de fazer é assim. Está ouvindo ele, você fez uma pergunta, agora você vai ouvir. E ouvir sem criticar. E ouvir sem condenar, você está ouvindo. Agora você vai explicar a escritura. Olha, meu irmão, mas a palavra de Deus não tem esse procedimento. A palavra de Deus, ela é desse jeito. Ela tem esse fundamento. Ela tem essa maneira de ser, de agir. Não pode a gente caminhar nesse nível. Isso a gente fazia antes do mundo. Agora a gente tem uma nova maneira de ser. Então, veja que você pergunta, você ouve e você explica. Foi o que Jesus fez com aqueles discípulos. Ele perguntou, ele ouviu e explicou. Amém? Deu para entender isso aí ou não? Ou tem dúvida? Alguma dúvida até aí sobre a estratégia do caminho? Entendido. Deu para perceber? Deu sim, pastor. Dúvida não, né?
Então, isso aí, irmãos, é assim que funciona. É por isso que agora que nós estamos implantando na igreja o discipulado, nós temos uma liderança na igreja. Até então, é uma liderança que a gente não tem um relacionamento. Nós temos de amizade, mas no discipulado. No discipulado, a gente vai começar a ouvir cada um, vai começar a fazer perguntas com o nível de fé que está, explicar a escritura, porque talvez você não entendeu certos princípios da vida cristã, né? Por isso que é importante agora o caminhar junto. Eu não consigo fazer isso com 100 pessoas, mas eu consigo fazer isso com 10, com 12, né? De estar perto, de estar junto, de ouvir. Amém? Por isso que a estratégia do caminho é muito importante no processo do discipulado. Depois, vem a estratégia da mesa. Aí nós vamos aprofundar aqui agora. O que que você entende por estratégia da mesa? Estou caminhando, agora tem estratégia da mesa. A estratégia da mesa difere da estratégia do caminho, por quê? Qual a principal diferença que vocês acham entre a estratégia da mesa, do caminho e a estratégia da mesa? Eu acho que a mesa é lugar de intimidade, comunhão, como fala, que é na mesa que os corações são revelados. Então, é um momento que as pessoas se abrem e falam quem realmente nós somos. A mesa se revela, né? Eu acho que no caminho a pessoa vai falar quem ela é, vai falar. E na mesa ela vai demonstrar realmente quem ela é. Então, é a revelação daquilo que, se ela está falando a verdade, não, vai saber na mesa. Então, a mesa, Éder, você vê que a mesa é uma coisa mais íntima. É chamar para a sua intimidade. É chamar para a nossa intimidade. Aí eu pergunto a vocês, tem como fazer discipulado sem ter intimidade? Não. Tem, irmãos? Tem não. Fazer discipulado sem ter intimidade? Não tem como. Não tem como. Ah, irmãos, e a mesa revela. Quando você senta para comer, quando você senta para estar junto, você vai percebendo, né? Aquelas coisas que tá no coração da pessoa, né? E eu tenho muito esse hábito, né? Quando eu vou convidar um pregador que eu não conheço para vir pregar na minha igreja, eu gosto muito de sentar na mesa com ele, né? Sai, vamos sentar, vamos comer alguma coisa, vamos tomar um café. E ali naquela meia hora de conversa, o coração, você já descobre que tipo de coração a pessoa tem. Que tipo de coração aquela pessoa vai levar para o teu púlpito. Ah, pastor, mas ele prega bem, fala bonito, tá? Mas o coração dele, irmão, meu Deus, está complicado. Então, a mesa, ela revela. É por isso que a gente precisa ter no discipulado o relacionamento de mesa, a intimidade. Essa reunião da gente sentar junto, a gente tá ali em grupo, né? Olhando no olho do outro, comendo junto, compartilhando. Quantas coisas você descobre quando você senta com a pessoa e ali na conversa, você vai descobrindo tanta coisa que ainda está bloqueada, muita coisa que ainda não foi resolvida, quanta coisa ainda que não foi resolvida. E a pessoa está na frente ali dançando, cantando, pregando, mas quando você senta na mesa, você fala, meu Deus, olha que luta que essa pessoa tem, olha as dificuldades que ela está enfrentando. E a gente nunca percebeu isso, porque nunca sentou na mesa com ela. Amém? Então, a mesa, ela tem as características aqui, ó, é o lugar que você para, vê que lá no caminho você está caminhando, agora você parou, você vai edificar, você vai ficar com a pessoa em torno de uma mesa, de um relacionamento mais íntimo, né? Então, a mesa é mais profunda porque você agora já não está andando no caminho só, você chamou para dentro da sua casa, que você entra, Senhor, fica conosco. Aí, quando o Senhor entra na casa deles, que ele vai partir o pão, que ele dá graça, aí a Bíblia fala que os olhos dele se abrem, ele fala, meu Deus, é Jesus. E acontece muito isso, irmãos. Muitas vezes você conhece uma pessoa de longe, muitas vezes você pode ter a decepção, mas você pode também ter alegria.
Quando você senta mesmo e falou, poxa, essa pessoa de fato ela é crente, essa pessoa de fato ela é de Deus, essa pessoa de fato ela é uma pessoa de Deus, né? Eu lembro de um episódio que aconteceu uma vez, na igreja que eu pastoreava, uma pessoa da igreja, empresário, procurou, falou que ia sair da igreja, tal, que não adaptava com a igreja nem comigo. Eu falei, mas você me conhece? Ele falou, conheço, eu estou aqui na igreja congregando, você é o pastor? Eu falei, não, você não me conhece. Você está vindo aqui na igreja, mas a gente nunca andou junto. Aí eu falei com ele assim, vamos fazer o seguinte, antes de você sair da igreja, antes de você sair daqui, vamos caminhar junto, vamos andar junto um mês, e depois de um mês você decide se, de fato, você quer sair da igreja ou não. Então, essa pessoa, a gente provocou situações para andar junto, viajamos junto, né? Marcamos reuniões para almoçarmos juntos, jantar junto, e fomos caminhando junto. E depois, mais ou menos, um mês que a gente estava caminhando junto, o que ele falou? Ô, pastor, eu não sabia, não conhecia o senhor. Tinha outra imagem do senhor, né? Que eu vi o senhor no púlpito lá pregando, eu achava uma coisa. Agora que na intimidade, meu Deus, pastor, isso é diferente demais, como é agradável e tal. Quer dizer, então muitas vezes a pessoa vai na igreja e a gente vê alguém no púlpito ou vê no banco e pensa uma coisa. Quando a gente vai para a intimidade, a gente vai descobrindo tanta coisa que a pessoa tem, porque a mesa revela essa intimidade. Ela abre os olhos. Quando eles abriram os olhos, falou, é Jesus. Aí eles falaram, por acaso o nosso coração não ardia, né? Porque a mesa revelou essa vida que tinha, né? Então, a estratégia que a gente usa para a mesa é isso aqui, ó. São os nossos pequenos grupos, são as nossas células. Você imagina uma pessoa, ela chega na igreja ali, participa de um culto, participa de uma reunião, como é que apresenta o nome dele visitante, está conosco aqui o José, a Maria, o Antônio vieram nos visitar aqui. Termina o culto, obrigado, José Antônio, por você ter vindo conosco ali, muito obrigado, volte sempre. Isso quer dizer que essa pessoa agora ela vai retornar à igreja no próximo domingo? O que vocês acham? O que vocês acham? Foi na igreja domingo, terminou o culto, vocês cumprimentou ela, José Antônio, tudo bem? Tchau, tchau, obrigado pela sua visita. Isso quer dizer que ela tem probabilidade de voltar na igreja no próximo domingo ou não? Sim. Ela vai voltar no próximo domingo? O que vocês acham? Eu acho que você deveria fazer esse processo todo que nós estamos aprendendo, que é a visita, consolidar a pessoa, fazer esse processo todo, porque só por um apertar de mão depois do culto, provavelmente ela não vai voltar. É muito Aqui, eu tô difícil. com um telefone aqui de uma pessoa que foi no culto domingo, ó. Tô aqui com o telefone, não vou falar o nome que tá gravando aqui, tô com o nome dela. Por que eu tô com esse telefone? Porque quando terminou o culto, uma pessoa que conhece essa pessoa foi lá e pegou o número e passou, pastor, liga para essa pessoa que você precisa conversar com ela, né? Então, estou com o telefone dela, amanhã eu vou estar ligando, vou marcar um café, vou marcar um caminhar para ver se eu consigo ter uma mesa com essa pessoa. Porque só depois que eu tiver uma mesa com ela que eu vou conhecer ela. O culto domingo que ela foi, eu não consigo perceber quem é. Então, o que é o certo? A pessoa chegou na igreja ali, é um homem, é uma mulher, é um jovem. Poxa, quando terminou a reunião, se é uma jovem, é o jovem aproximar dele. E aí, você mora onde? Quem é você? E tal. Posso marcar? Aí vem a fono visita, né? Eu vou marcar uma visita com ela, vou marcar um telefone. Olha, nós reunimos aqui na igreja na quinta-feira, ou na quarta-feira, ou no sábado. Eu quero passar na sua casa para te pegar, para você conhecer o pessoal que está com a gente aqui. Aí vai trazer para a intimidade. E nesse trazer a intimidade, a pessoa quebra o gelo. Ela relaciona, ela conhece gente. E ela vai ficar na igreja, naquele primeiro momento, nem tanto pela palavra, mas é por causa do relacionamento. Então, por que nós perdemos muita gente? Porque a pessoa vai no culto, vai na igreja, mas nós não temos o elo de ligação para tirar essa pessoa que foi pelo caminho ali, mas para trazer ela para a nossa comunhão, que é o nosso pequeno grupo, que é a nossa célula. Então, as células funcionam para isso. Por isso que a célula, a gente quer fazer célula de homens, célula de mulheres, célula de jovens, né, de adolescentes. Por quê? Para estar na mesma faixa etária, né? Para você convidar alguém, ela ter liberdade para estar naquela reunião e ali sentar na mesa, fazer relacionamento, fazer amizade, né? A gente se conhecer, data de aniversário.
parabéns para ela, né, o bolo para ela. Isso tudo acontece, irmão, na vida, na célula. Isso não acontece na igreja. Por enquanto, a gente está fazendo tudo na igreja. Mas isso acontece na célula, no dia a dia da célula. Por isso que a célula ela é importante, porque ela ajuda muito a igreja não só a reter aqueles que vêm, como também a cuidar daqueles que ficam. Amém? Deu para entender isso aí? Amém, irmãos? Então, é na célula que nós vamos compartilhar o pão da vida e vamos edificar mutuamente. Um edifica o outro. Um relaciona com o outro. Um fortalece o outro. Né? Então, a mesa ela tem essa consistência de gerar o compartilhar da palavra, mas também gerar edificação mútua. Tá bem? Glória a Deus. Amém. Então, essa estratégia de discipulado, ela enquadra nessas células e no dia a dia, que a gente vai relacionando com essas pessoas. Então, uma célula saudável, um discipulado saudável, ele não reúne uma vez por semana, ou ele reúne no domingo. Um discipulado saudável, a gente fala quase todo dia. A gente tem relacionamento quase todo dia. Ainda que a gente não nos reunimos no local, mas a gente está conversando, a gente está compartilhando, a gente está contactando, a gente está vivenciando esse relacionamento do dia a dia e depois nos encontramos nesse relacionamento, porque ali na casa, na intimidade, é que a gente vai gerar essa cumplicidade, né? Muitas vezes acontece um culto na igreja, termina o culto, pastor, vamos pôr na casa de fulano, aí termina o culto e já para a casa de fulano. E ali, a gente começa a conversar ali, bater papo ali, irmão, se deixar, a gente fica ali 2, 3 horas, que é gerando aquele vínculo ali. Aí, coisa que eu já ouvi muitas vezes de aquelas pessoas, nossa, pastor, estou tão feliz que a igreja é família, a igreja, pô, a gente está junto aqui, como é bom saber que o pessoal... Por que a pessoa percebeu isso? Porque teve a mesa. Lá na igreja não ia perceber isso. É na mesa que a gente vai ter essa percepção de que somos família e que precisamos estar juntos. Amém? Vou passar um vídeo aqui rapidinho para vocês entenderem um pouquinho sobre o discipulado e sobre o servo. Como é que é essa função do discipulador e do discípulo. Presta muita atenção nesse vídeo, que ele é muito importante. Olá, gente boa. Hoje nós vamos fazer uma análise do relacionamento entre dois grandes homens de Deus, Moisés e Josué. Desse lado, então, nós temos Moisés, homem de Deus, legislador, alguém que estava dedicado a dirigir 3 milhões de pessoas, esteve ali presente 40 anos, liderando um povo no deserto. Do outro lado, nós vamos colocar Josué. Josué era um estrategista, era um militar, se tornou um general, foi a pessoa que ajudou o povo a conquistar toda a terra prometida. Mas como foi o relacionamento entre os dois? Principalmente, o que é que Moisés fez por Josué? Qual foi a influência que ele teve na vida de Josué? O que ele fez por ele? Então vamos abordar alguns assuntos. Existem pelo menos 7 coisas que Moisés fez com Josué, influenciando então esse jovem líder que estava surgindo. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, diz que Josué era servo de Moisés, o servidor de Moisés. O que isso mostra? Proximidade. Uma aprendizagem que não era formal, uma aprendizagem informal, por estar perto, por conviver. Eu imagino que Moisés resolvia um caso difícil e logo depois que a pessoa saía, ele virava para Josué e dizia, tá vendo esse assunto aí que foi difícil? A pessoa não aprendeu a seguir o princípio X ou Y. Ou seja, havia uma aprendizagem, uma proximidade, o servo também fazia coisas pelo seu senhor, ele lavava seus pés, ele providenciava roupa, comida, ele estava ali junto o tempo todo. Em Êxodo capítulo 17, versículo 9, diz que Moisés enviou Josué para liderar uma guerra, ou seja, ele lhe deu uma oportunidade para trabalhar na liderança. Em Êxodo capítulo 17, versículo 14, quando ele voltou da guerra, Moisés escreveu um livro e depois ele passou esse livro para Josué. Nós não sabemos se ele passou obrigando Josué a ler
o Josué a copiar, mas a verdade é que havia um livro, eu acho isso muito importante. Ele era um servo, teve oportunidades, mas ele tinha um livro, algum documento que fazia parte dos seus estudos. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele levou consigo a Josué. Ou seja, ele lhe deu a oportunidade de ter uma experiência, de viver uma experiência. Coisa que a gente deve fazer também com os nossos discípulos, levar para viajar junto, para participar de um retiro espiritual, de ir para uma reunião de oração, fazer uma visita, estar juntos em alguma experiência especial. Em Êxodo 32, versículo 17, diz que Moisés precisou corrigir Josué. Como vocês sabem, a vida não é só feita de alegrias e no processo de discipulado nós precisamos também mostrar aquilo que está errado. Em Êxodo 33, 11, diz que Moisés entrava na tenda para falar com Deus e que Josué não se afastava dali, ele ficava na porta do lado de fora, sentado ali no chão, aguardando. O líder tinha uma experiência especial com Deus, mas aquele servo manteve a proximidade. Ele dizia, eu quero estar perto, para poder aprender mais, para poder sugar dessa pessoa que é meu líder, minha inspiração, algo mais que vai me servir para o futuro. E por fim, em Números 13, 16, diz que Moisés enviou Josué naquela missão de ser um dos 12 espias, que iria então olhar a terra prometida. Era uma missão importante, porque quando ele voltasse, o povo todo deveria tomar uma decisão a partir das informações que ele conseguiria. O que é que nós aprendemos com isso? Que Moisés deu a Josué uma experiência fantástica. Ele era um servo, ele teve a oportunidade de liderar, ele tinha um livro que eles estudavam, ele tinha experiências pessoais, só os dois juntos, ele corrigiu quando foi necessário, sempre estava perto e quando mandou em missão, ele foi e obedeceu. Então, o verdadeiro discipulado exige duas pessoas. De um lado, o verdadeiro discipulador, aquele que influencia de propósito. E do outro lado, o verdadeiro discípulo, aquele que é ensinável, que tem discipulidade, alguém que arrebata para si tudo aquilo que está à sua disposição e usa isso para o seu crescimento. Esse é o homem que não será o mero religioso que eu mencionei no vídeo anterior. Ele nunca será a pessoa da mera religiosidade. Não, porque ele tem transformação verdadeira dentro de si. Ele tem o coração sendo transformado. Tchau, gente boa. A gente se vê aí numa próxima lição de guardanapo. Então, o que vocês me dizem aí do vídeo? Muito bom, né? Muito bom, né? Quem quer comentar alguma coisa do vídeo? Muito bom, desde o início. Hã? Muito bom, quem estava desenhando ali também tem uma prática ali. Mais alguém quer falar alguma coisa aí do vídeo que vocês viram? Deu para entender agora o que é discipulador, o que é discipulado, o que é discípulo? Deu sim. Ô, pastor, eu Hum, acho muito interessante porque nessa explicação que ele deu, tinha muita intencionalidade, né? Em muita tudo, intencionalidade. O muita discipulador ele é intencionalidade intencional. naquele relacionamento com propósito, né? Sim. Então, me chamou muita atenção isso. Mais alguém? Alguém? Pastor, o entendimento que eu tive aí desse vídeo é exatamente dessa aula de hoje, né? Do caminho, da mesa, da gente andar, né, junto, para ser discipulado, tem que passar por essas fases que ele passou, que Josué passou com Moisés, né? Desde lá de quando foi escolhido até o fim da jornada deles juntos, teve aí um aprendizado, onde também houve o crescimento, né, de Josué, que era um guerreiro, mas que foi discipulado por Moisés e cresceu espiritualmente. Amém. Mais uma terceira participação para a gente encerrar aqui? Mais alguém?
Pastor, isso foi sendo desenvolvido uma amizade, né? Entre os dois, o Uma discípulo mais que e amizade, uma cumplicidade. isso. Mais que amizade, cumplicidade, porque você observa que Eliseu andava com Elias, e a Bíblia fala que ele bebia na mão de Elias, né? Josué não se apartava de perto da tenda. Quantas vezes Moisés lá dentro e Josué lá fora, esperando? Quer dizer, para isso tem que ter cumplicidade. Tem que ter uma disposição de querer receber. E a prova é isso, né? Eliseu sucedeu Elias, Josué sucedeu Moisés. Não existe sucessão sem uma aproximação. Eu Não. achei interessante Oi? que quanto mais ele servia, mais perto ele estava e mais ele aprendia. Mais aprendia. Então, muitas vezes, irmãos, isso acontece muito no discipulado, e eu sou muito intencional no meu discipulado. Você pega um discípulo e fala assim, eu vou para tal lugar, você vai lá e chama o discípulo para ir com você. Intencionalmente, naquela função ali de gerar nele uma experiência. E muitas vezes o discípulo se nega a andar junto, se nega a caminhar, não prioriza estar junto. E ele deixa de ter uma experiência tão abundante com aquele seu discipulador, que o discipulador o chamou para ter aquela experiência, para subir um pouco de nível, né? Outra coisa que Moisés deu para Josué, que foi a oportunidade. Muitas vezes você tem um discípulo e você dá ele a oportunidade de liderar uma célula, de liderar um ministério, de liderar um culto, de pregar, de tirar uma oferta, de abrir um culto. E ele acha que você está pedindo um favor para ele. Na verdade, você está dando uma oportunidade para ele desenvolver o que ele está aprendendo. Uma oportunidade para ele crescer o ministério dele. Né? Então, muitas vezes você tem que entender que no discipulado há intencionalidade. E esses passos aqui, gente, no discipulado é muito forte. Ó. Eu faço, você observa. Então, muitas vezes a gente está pregando na igreja, está dando uma pregação, está fazendo louvor. Aí o pessoal fala assim, o pastor fulano está fazendo tudo. Não é fazendo tudo, eu estou fazendo para você observar e fazer parecido. Porque você é o discípulo. Amém? Então, eu faço, você observa. Depois eu faço e você faz o quê? Ajuda. Ajuda. É aquilo que a gente faz muitas vezes no culto, né? Tá ali no culto, tá pregando, tá ministrando, chama alguém para orar com a gente, chama alguém para impor mão, chama alguém para tirar uma oferta junto, chama alguém para... Aquilo tudo ali é um discipulado fazendo a pessoa desenvolver o mesmo chamado, a mesma unção que está no ambiente, né? Aí vem o terceiro, ó, você faz e eu ajudo. Eu ajudo. Agora você vai fazer. E nesse fazer vai ter erro, Luciano? Vai acontecer erros. Ninguém nasce sabendo. Quando você vai para a prática, pode acontecer os erros. Aí o que acontece aqui? Eu Ajuda. Eu ajudo. É uma liderança que você está fazendo correto, é uma maneira que você tratou um assunto que você poderia ter feito melhor, é a maneira que você pregou que poderia ser melhor aquela pregação, infelizmente não foi como deveria ter sido, é aquele ensino que você deu que ficou a desejar porque você não desenvolveu bem o tema. Então, ali você faz, eu vou te ajudar você agora a melhorar no que você está fazendo. Amém? Amém. Eu lembro uma vez que eu comecei a pregar, e meu pastor, meu discipulador, né, ficou bem na minha frente sentado, e eu terminou a pregação, né, eu falei, e aí, pastor, foi boa a pregação? Ele me chamou numa salinha, ele falou, Carlinhos, pregação foi até boa, mas tem um negócio, você falou 123 vezes a palavra esta noite. Esta noite. Esta noite. Então, cara, você tem que parar de falar essa palavra esta noite, você está repetindo demais esta noite. Aí quando vai pegar de dia, fala esta noite também. Mas eu fiquei tão feliz de saber que ele estava observando, não para me criticar.
Ele estava ali observando para me corrigir de um erro que eu não estava percebendo. Exato. Né? Então ele falou, Carlinhos, faz o seguinte, quando você for pregar, pega uma fita, grava o que você pregou, coloca para gravar e depois você ouve a sua fita. E por incrível que pareça, irmãos, eu tenho esse hábito até hoje. Todo culto, depois que termina, eu chego em casa, eu vou assistir todo o culto. Eu vou assistir todo o culto. Que eu falei, não, isso aqui podia ter melhorado, não, isso aqui não foi legal. Olha, eu estou com 30 anos de ministério, irmão. Até hoje, eu ouço as minhas pregações de novo e dá uma olhada. Eu falei, isso aqui não posso fazer, isso aqui foi bom, isso aqui tem que melhorar. Irmãos, porque isso é o coração ensinável. Toda pessoa que se deixa corrigir, ela vai sempre melhorar. Amém? E o terceiro aspecto, você faz agora, eu só observo. A glória é sua, o sucesso é seu, a honra é sua, eu só vou estar aqui, ó, aplaudindo o seu crescimento, aplaudindo o teu sucesso, aplaudindo aquilo que você está fazendo bem feito. Eu só vou observar e te dar o parabéns. E dizer, ó, servo bom e fiel, você foi bênção. Amém? Então, isso aqui, irmãos, é discipulado. Isso aqui é discipulado. Talvez os irmãos nunca viveram isso aqui. Eu tive o privilégio de viver isso aqui, ó. De ter discipulador que fez e observei, que ele fez e eu ajudei, que ele fez e eu fui ajudado, que eu fiz e fui ajudado, e que eu fiz e ele me observou. Passei, graças a Deus, tive esse privilégio aqui, tá? E é uma coisa que todo mundo poderia ter. Então, como poderíamos, na prática, discipular uma pessoa? Então, tá aqui, ó, todo o cronograma para a gente pegar a pessoa desde o zero até o discipulado, o treinamento, o envio. Aqui, ó, tudo foi passado para vocês. Tudo. É só colocar isso agora em prática. Então, na próxima classe, né, nós vamos falar, preencher os formulários depois, vamos preparar todo esse material, mas eu só queria que vocês tivessem a intencionalidade de entender como todo esse processo funciona. E os irmãos que estão na igreja, as mulheres que estão um pouco mais adiantadas já estão observando isso. Não sei se as mulheres já perceberam. Né? A Andréia estava em todas as reuniões com vocês. Depois a Andréia já foi dividindo o trabalho. Agora as mulheres estão fazendo reunião sozinhas, não estão? Então? Verdade. Não estão fazendo? Estão aí no caminho. Agora já deixando vocês fazerem e estão observando. Esse é o processo do discipulado. Então, nós estamos trabalhando dentro da metodologia para levar toda a igreja a ser discípulos, a fazer esse trabalho. Eu estou agora pregando direto nesse mês agora, falando sobre vida no Espírito. Por quê? Mostrando para você um padrão, soltando você para falar, para ver se você entendeu o que você ouviu. E depois você vai estar fazendo sozinho. Então, o processo do discipulado funciona assim. Por enquanto, o pastor ainda é o centro, né? Tudo gira em torno dele. Mas daqui a pouco, na medida que os irmãos forem sendo discipulados, teremos uma rede de homem forte, onde todos os homens façam o que tem que fazer, as mulheres façam o que tem que fazer, os jovens façam o que tem que fazer, os ministérios façam o que tem que fazer. E aí a igreja vai ser muito forte, porque uma coisa é o pastor fazer sozinho, só com os dons deles. Outra coisa é ter vários ministérios, com pessoas maravilhosas, com dons maravilhosos, juntando todos esses dons ao serviço do crescimento da igreja local. Aí é sucesso, irmão. Não tem como dar errado. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vou interromper aqui o compartilhamento. Amém? Vamos encerrar a nossa aula com os nossos minutos finais. Vamos lá? Minutos finais. Dúvidas, colocações, para a gente poder entender. Vamos lá? Tem alguma coisa, alguma dúvida que ficou que vocês gostariam de esclarecer? Acho que não. Tenho dúvida não, pastor. Esclarecido. Tá tudo bem esclarecido, Luciana? Ah, Amém? entendi. Amém. Amém. E colocação, tem alguma colocação que vocês querem fazer dentro do que foi falado? Ô, pastor, agora eu entendi, agora eu percebi que alguém quer fazer uma colocação sobre alguma coisa que clareou na sua mente. Os olhos abriram.
Pastor, eu tenho uma colocação para fazer. Fala mais É uma perto aí, coisa, fala. é uma coisa que Fala um pouquinho mais perto aí. eu tenho uma colocação para fazer. Ah, Eu sou fruto dessa colocação que eu vou falar, que é o estar junto, o andar perto. sim. Todos nós temos necessidade, temos alguns desafios que a gente precisa enfrentar, e é só junto com a igreja, com a liderança, para conseguir você ir vencendo, porque se a gente não andar junto, esquece, não vai para frente. É preciso unidade para poder avançar. O Tiago teve essa experiência esse dia, né, Tiago? Fui ministrar lá em Sintra. Aí o Tiago, não, pastor, vou te levar, vou contigo. E ele foi para lá, né? E aí, Tiago, Foi, foi bom ou não? foi ótimo. Sabe que você Conheci reparou uma coisa, Tiago? Toda a honra que recebi, quem recebeu também? eu. Você. Até a mesa separada, você sentou. É. Né? Porque é isso que acontece, irmão. Quando você honra o seu discipulador, quando você submete o discipulador, toda a honra que vem sobre a vida dele, não só honra, unção, conhecimento, vem sobre a sua vida. Vale a pena você servir, porque você também é servido. Amém? Mais alguém quer comentar O alguma coisa? aprendizado, né, pastor? O aprendizado que a gente vai buscando, que a gente sai do ambiente, você sair daquela esfera onde você está ali o tempo todo, você vê novos ares, você vê coisas diferentes. Tudo é aprendizado, tudo é bom para o crescimento da unidade espiritual, tudo, Amém. tudo, tudo. Mais alguém quer falar para encerrar? Eu também tenho essa experiência que o pastor falou, né? Que a gente, quando está na igreja, a gente recebe informação, né? Informação pronto, da palavra, para todo mundo ali. Mas quando a gente está junto de alguém, por exemplo, a gente tem alguma dúvida e conhece alguém que tem um pouco mais de caminhada com Cristo, e você tem certas dúvidas, e estando junto com aquela pessoa, ela vai poder te ensinar, né? Vai poder realmente te encaminhar para aquilo que você está precisando, né? Receber. Então, eu tive essa experiência também, porque na igreja tinha informação e eu, com dúvidas, né, sozinha, não conseguia receber, né, essas informações e tirar as minhas dúvidas. Mas quando eu caminhei com uma pessoa na época, do meu lado, que eu fui até ela perguntar para esclarecer as minhas dúvidas, foi então que tudo ficou claro, né, mais claro. Mas é porque eu tomei esse passo, essa decisão de caminhar junto. Então, a gente aprende isso aí, né, Jéssica? Que o discipulado, ser discípulo é uma decisão. É. Ser discípulo é uma decisão. Eu gosto de ser discipulado, eu gosto de ter discipulador. Eu sinto falta, eu comentei isso aqui em casa essa semana, eu sinto falta. Estou cobrando isso do meu pastor, né? Tempo de mesa. Falei, precisa de tempo de mesa, pastor. Negócio de reunião, eu preciso de mesa, eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir, eu gosto de colocar a mão na minha cabeça, eu gosto de orar por mim, eu gosto de abrir o coração. Tem que ter isso, né? Porque isso faz parte do nosso crescimento como irmãos. E espero que nossa igreja tenhamos isso. Amém? Vamos terminar. Amém. Eu tenho oração, eu tenho agora mais uma reunião. Deixa eu orar por vocês. Pai, na autoridade, que é no nome de Jesus, quero declarar a bênção do Senhor sobre os teus servos, que tudo aquilo que nós ministramos na vida deles, eles possam crescer, viver, ter. E nós sejamos uma igreja de discípulos, ó Pai. Eu abençoo a vida deles e libero essa palavra sobre eles no nome do Senhor Jesus. Amém? Recomendo a você a ler o livro que está aí, Vida Contagiante, tá? Nas nossas próximas 2 aulas, eu vou estar falando sobre alguns capítulos desse livro e fazendo aí um resumo rápido, tá bem? Para a gente poder fechar o nosso módulo 3. A aula acabou, mas vamos agora só tirar uma reciclagem do livro. E depois, lá no início do mês de dezembro, nós vamos já entrar no módulo 4, encerrando o nosso curso completo. Tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Fique com Deus aí. Amém. Paz, com Deus.